Primeiramente, um bom dia para todo mundo. Nós vamos só corrigir as questões que ficaram da aula passada, que é da 124 e 125, tá? Então, vamos começar pela número 1, da 124. O que são hormônios? Gente, num geral, tá? Num basicão. Substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas e que são transportadas pelo sangue, cada uma faz uma função no nosso corpo e numa parte do corpo diferente. Geralmente, os hormônios estão para atuar na coordenação das atividades. Beleza. Número 2. Que relação existe entre o estirão e a hipófise? Estirão é o crescimento muito rápido e acelerado quando estamos na fase da adolescência. Ele tem a ver com a hipófise, porque é a hipófise que produz os hormônios responsáveis por esse crescimento. Número 3, tinha que marcar. Os hormônios, eles se caracterizam por agir em doses diminutas, em pontos próximos de onde são produzidos? Não é em pontos próximos onde são produzidos, tá? Eles geralmente vão bem longe do local onde eles são produzidos. Então, por exemplo, assim, na tireoide, essa glândula vai produzir um hormônio que vai ir para várias partes do corpo, onde é bem longe da onde está localizada a glândula. Então, o certo aqui é a letra C. Doses diminutas em pontos distantes de onde são produzidos. E são, sim, doses mais diminutas, porque se fosse algo muito grande, para nós daí já estaria muito fora do normal, sabe? Algo muito extremo. Então, é em doses pequenininhas. Número 4. Por que a hipófise é considerada a glândula mestra? Porque ela coordena as demais glândulas. Certo. Agora, na 125, número 1, também de marcar. As funções desempenhadas pelos órgãos do nosso corpo devem ser realizadas harmoniosamente. Para que isso ocorra, existem os chamados sistemas integradores, responsáveis pela coordenação de todas essas atividades. Quais são esses sistemas integradores? Isso aqui estava dizendo na introdução do capítulo. Lá na 123, falava sobre os sistemas integradores. E ali, então, estava escrito que os sistemas integradores são o endócrino e o nervoso. Então, é a letra E. Número 2. Com relação às glândulas endócrinas, é correto afirmar. É a letra D mesmo, gente. Olha só. Os hormônios, então, eles vão diretamente para a corrente sanguínea, onde vai sendo levado, então, para os outros órgãos. O que estava errado aqui, então, nas outras? Quando dizia que eles apresentavam dutos. Dutos é como se fossem canais. Como se aqui fosse o duto do sistema endócrino e aqui no meu dedinho fosse a corrente sanguínea. Não existe isso, tá? É o próprio órgão que vai para a corrente sanguínea, direto, tá? Não existe um canalzinho que faz essa integração entre a corrente sanguínea e o órgão. E a última, diferença entre a glândula endócrina e exócrina. As endócrinas produzem hormônios que vão para a nossa corrente sanguínea. E as exócrinas, elas produzem apenas secreções. E essas secreções vão para fora do organismo, ou dentro de algum órgão específico. Tá? Um exemplo de secreção que sai, né, do organismo são as lágrimas. É uma glândula exócrina, as nossas glândulas lacrimais, por exemplo. Número 4, na página 126, a relação entre glândulas suprarrenais e o ficar pálido de medo. As suprarrenais, elas produzem a adrenalina diante de uma situação de perigo ou de estresse. E isso faz com que os nossos batimentos cardíacos acelerem e a pressão sanguínea suba. E por isso ela, então, a circulação fica mais rápida. Geralmente vai tudo para os nossos pés, para que a gente possa fugir. E aí, por isso que a gente fica pálido. As mãos ficam geladas, porque o corpo, ele está programado, então, para você conseguir correr ou fugir, ou, enfim, ter forças em algum outro ponto do seu corpo que ajudaria nesse tipo de situação. E aí, por isso que sai toda a cor do rosto, porque aqui no rosto não precisa de tanto sangue, né? Precisa nos lugares onde vai te ajudar aí na situação de perigo. Então, é por isso que a gente fica pálido de medo. Pronto, está corrigido. Por hoje é isso, gente. Então, assim, na próxima a gente vai corrigir as questões que vão ficar hoje. Um beijão e até quinta. Tchauzinho.